Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que neste dia Deus derrame da sua graça, da sua misericórdia, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Eu sei que muitas vezes você está triste, você está cansado das batalhas, mas você permanece aqui orando comigo diariamente. Por isso eu quero te agradecer e eu quero dizer que isso não tem sido em vão. Você que tem orado, compartilhado as orações, saiba que você está no caminho certo. Este é o caminho da vitória, é a oração e a meditação na palavra de Deus. A Bíblia diz no Salmo 1 que quando a pessoa medita na palavra dia e noite, tudo o que ela faz prospera. Os seus caminhos são abençoados. E essa pessoa é como se fosse uma árvore que foi plantada junto à corrente de águas, que dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Amém? Eu creio que é isso que Deus tem para você. Uma vida próspera, frutífera, mesmo que as pessoas à sua volta não acreditem em você. Eu sei que as pessoas hoje olham para você e muitas vezes elas só enxergam as vitórias, as glórias, elas só enxergam aquilo que tem dado certo, mas elas não sabem as lutas que você passou, as sementes que você plantou. E é por isso que nós estamos aqui, para fortalecermos a nossa fé. Essa corrente de oração tem se espalhado por todo o Brasil e também fora do Brasil. Eu quero mandar um abraço especial aos meus irmãos que estão na Angola, pessoas que estão nos Estados Unidos, tantas pessoas, irmãos, que têm se fortalecido aqui com os ensinamentos da palavra e também da oração, tá bom? Então eu te convido a ficar até o final, porque com certeza o Espírito Santo vai se manifestar, ele vai falar profundamente ao seu coração. E antes de começarmos, eu quero pedir que você clique em gostei, isso ajuda o YouTube a divulgar para mais pessoas. Não se esqueça também de compartilhar e se inscrever aqui no meu canal. Tem muitas pessoas que me escutam, que ouvem as orações, mas ainda não se inscreveram. Então clique no botãozinho aqui embaixo do vídeo, inscrever-se e do lado ative o sininho da notificação para você receber em primeira mão os vídeos assim que eu colocar, tá bom? E eu quero também te fazer um convite muito especial se você deseja fazer a obra de Deus ajudando em ações sociais, instituições de caridade. Clique também no botão Seja Membro, que está aqui abaixo do vídeo, para você fazer parte dos membros aqui do canal. Ao se tornar membro, você estará ajudando instituições de caridade apoiadas por mim. São crianças carentes na África, nas Filipinas, pessoas que têm problemas com álcool, com drogas. Todas essas instituições são apoiadas por nós. Olha que bênção, irmãos, podermos fazer o bem para pessoas que não conhecemos, mas que nós sabemos que são amadas por Deus. E assim a gente pode dar esperança para elas. É isso que Deus deseja dar a cada um de nós. Amém? Irmãos, eu quero ler com vocês uma passagem que está em Provérbios capítulo 16, o versículo 23 e o 24. Olha o que está escrito. O coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem a instrução. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Olha isso, irmãos, eu senti no meu coração aqui de falarmos a respeito da nossa língua. Irmãos, as palavras têm poder de vida e de morte. E a Bíblia diz que aqueles que se utilizam das palavras comerão dos seus frutos. E aí eu te pergunto uma coisa, você tem colhido frutos bons ou frutos amargos? Será que é porque você tem falado palavras negativas, palavras de maldição? Mesmo sem você perceber, você está sempre reclamando da vida. Então preste muita atenção naquilo que você fala. E aqui está dizendo que as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Irmãos, como é bom quando a gente tem a oportunidade de conviver com pessoas que só falam coisas boas, que só falam palavras de edificação, palavras que refletem o caráter de Cristo, não é verdade? E por isso o Senhor está me tocando muito forte aqui para eu te dizer exatamente isso. Deus quer que você seja assim, que as suas palavras sejam doces como mel. Eu sei que muitas vezes você fala coisas sem pensar e você sofre por causa disso, porque você queria falar coisas boas, mas acaba resmungando, reclamando, acaba xingando. Irmãos, eu fico assustado de ver o quanto os cristãos hoje em dia não vigiam a sua boca. E a Bíblia diz em Provérbios capítulo 12, por exemplo, que tem palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Amém?
Irmãos, poucas coisas ajudam tanto e fazem tão bem a uma pessoa como algo dito no tempo certo e do jeito certo. Isso é tão verdadeiro que o rei Salomão, que foi considerado o homem mais sábio de todos os tempos, ele declarou que esse tipo de palavras é tão precioso como frutas de ouro servidas numa bandeja de prata. E eu me lembro, irmãos, que uma vez eu estava passando por tantas lutas, mas tantas dificuldades. E aí uma pessoa chegou até mim e ela me entregou uma palavra de Deus, uma palavra de esperança. E ela percebeu que eu estava ali triste, chorando, e ela veio me confortar. Irmãos, ainda hoje em dia, por mais que você esteja desanimado, frustrado com as pessoas, saiba que existem homens e mulheres de Deus, sempre com uma palavra pronta para abençoar. Eles não vêm armados com suas palavras, não. Eles estão prontos a derramar amor, graça, misericórdia. Irmãos, eu louvo ao Senhor porque aqui eu tenho a oportunidade de abençoar a sua vida, de profetizar sobre você, sobre a tua casa, que Deus vai abrir as portas. Jamais eu vou falar uma palavra de maldição, uma palavra contrária àquilo que Deus deseja que eu fale. Então é muito bom nós podermos encorajar as pessoas que estão passando por lutas. Você pode ser um instrumento do Senhor. Você pode ser usado pelo Espírito Santo para levantar uma vida, para trazer cura, restauração. E existe até uma frase que diz o seguinte: as pessoas esquecerão o que você disse, elas esquecerão o que você fez, mas elas nunca se esquecerão de como você as fez sentir. Irmãos, quando nós dizemos palavras, aquilo vai carregado com emoções. E as pessoas sentem uma paz ou elas sentem angústia. Tem pessoas que chegam num ambiente e começam a falar tão mal, a criticar tanto, a reclamar tanto, que aquilo traz uma energia pesada no ambiente. Irmãos, é muito ruim conviver com pessoas assim, quando a pessoa tem palavras desagradáveis, atitudes grosseiras. Aquilo nos entristece, nos deixa tensos, não é verdade? A gente fica preocupado e aquilo acaba com o nosso dia se a gente não tomar cuidado. Eu me lembro que uma vez eu fui pregar numa igreja e eu estava assim me sentindo inseguro porque eu ainda não tinha muita prática com a palavra. E aí eu percebi que enquanto eu pregava, algumas pessoas saíam de fininho, sabe? E as pessoas não estavam querendo me ouvir. Mas aquilo tudo ainda dava para tolerar. O problema é que no final do culto, o irmãozinho chegou para mim e ele falou assim: nossa, pastor, suas palavras são muito simples, muito fracas. Eu acho que você tinha que fazer outra coisa na sua vida. Irmãos, ele falou aquilo que estava no coração dele, mas aquilo me machucou tanto. Eu fiquei meses sofrendo e lembrando daquilo que foi dito para mim. Então, às vezes, a gente quer ser sincero com as outras pessoas e a gente acaba machucando elas. Porque mais importante do que as palavras é a maneira como você fala. Então você pode falar uma palavra até mesmo em amor. Então você pode dizer aquilo que você pensa, mas diga em amor. Diga com palavras mansas, com palavras que realmente querem ajudar. Tome muito cuidado, irmãos, porque a Bíblia diz que as palavras podem matar. As palavras podem destruir um relacionamento, pode destruir uma carreira inteira, um ministério. Quantas pessoas agora estão sofrendo porque elas ouviram de pessoas queridas palavras negativas, palavras que colocaram elas para baixo. E é por isso que nós devemos tomar muito cuidado. A Bíblia diz que nós devemos usar as palavras somente para abençoar, edificar, motivar as pessoas. E mesmo que você use as suas palavras para exortar, faça isso em amor. Amém? Jesus disse que a nossa boca fala do que está cheio o coração. Por isso você tem que proteger o seu coração para que nada de mal esteja dentro dele. Irmãos, quando da nossa boca sai somente palavras negativas, reclamação, fofoca, espalhamos notícias ruins, isso mostra que o nosso coração precisa ser tratado, porque é através do coração que virá as palavras. Então preste muita atenção naquilo que você tem armazenado na sua mente, no seu coração. Amém? A Bíblia diz em Colossenses capítulo 4, versículo 6, que o nosso falar deve ser sempre agradável e temperado com sal, para que a gente saiba como responder a cada um. E talvez você esteja se perguntando aí, mas pastor, o que significa uma palavra temperada com sal? Irmãos, vamos pensar aqui. Imagine o seu prato favorito bem na sua frente. Ele tem tudo para estar ótimo, mas o que acontece se você colocar sal demais ou você colocar muito pouco sal? O sabor não vai ficar agradável, por mais que você goste dele. E da mesma forma, as nossas palavras precisam ter a medida exata,
levando em conta o momento, o modo como nós estamos falando, para nós não causarmos destruição ou então o efeito contrário, que é o que nós gostaríamos. Isso é muito comum de acontecer, irmãos, no ambiente de trabalho, no relacionamento com os nossos amigos e até dentro de casa com a nossa família. Por isso eu creio que esta mensagem está tocando no coração de muitos de vocês. Irmãos, uma coisa muito importante que nós precisamos saber: o que faz as nossas palavras serem melhores não é fazermos um esforço enorme para não machucar alguém, mas sim estarmos cheios do amor de Jesus. Porque quando nós precisamos falar algo, mas o nosso interior está repleto de coisas ruins, a nossa carne sempre vai prevalecer. Mais cedo ou mais tarde, ela vai prevalecer, pode ter certeza. E por isso, irmãos, é tão importante que a gente cuide do coração, como eu disse para vocês, alimentando o nosso espírito com as coisas de Deus, ouvindo a palavra de Deus, orando. É isso que nós temos feito aqui no canal. E com certeza assim você vai conseguir transmitir tudo que está de bom guardado no seu coração. E para te ajudar nesse processo, eu não sei se você sabe, mas eu escrevi um livro chamado Minutos de Paz. Orar. Eu quero orar por você, mas eu quero também que você ore da sua maneira, abra o seu coração, porque com certeza Deus quer trazer cura, Ele quer te ajudar a vencer, a superar tudo aquilo que hoje te entristece, tá bom? Vamos orar então, irmãos. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença mais uma vez para Te louvarmos, Te agradecermos pela oportunidade de estarmos aqui novamente. Oh meu Deus, muito obrigado pela vida que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade e misericórdia que se renovam a cada manhã. Oh Deus, nós Te pedimos, nos ajude a enxergar o tamanho da bênção que é estarmos aqui orando, buscando ao Senhor. Pai, eu também Te louvo, Senhor, pela vida deste irmão e desta irmã. Eles têm orado comigo diariamente, de manhã e à noite. Oh, meu Deus, eu peço que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, o seu trabalho, os seus estudos e tudo aquilo que precisa ser tocado pelo Teu Espírito. Oh, meu Deus, ilumina esses caminhos, ó Pai. Abençoa essa pessoa, ó Deus, que está sempre aqui comigo, e essa pessoa muitas vezes não consegue vencer a sua carne. Ela não consegue vencer os impulsos carnais e muitas vezes fala o que não deve, age de uma maneira que ela tem vergonha de agir. Ó Deus, nós sabemos que o Teu propósito maior é tornarmos o nosso caráter parecido com o de Jesus. Por isso eu Te peço, Senhor, que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que Te amam, daqueles que foram chamados segundo o Seu propósito. Oh meu Deus, eu Te peço em favor deste homem e desta mulher, Pai, que muitas vezes sofre porque guarda as palavras que os outros dizem a respeito deles no coração, e com isso eles se frustram, ficam desanimados. Pai, mas ainda que ninguém acredite em nós, nós queremos Te obedecer, queremos viver de cabeça erguida, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Ó Senhor, nos ajude a fecharmos as brechas. Não queremos que o inimigo encontre espaço na nossa vida. Não queremos que o inimigo tenha vantagem sobre nós. Pai, o inimigo sabe das nossas fraquezas, o nosso ponto fraco, e por isso muitas vezes usa pessoas à nossa volta para nos colocar para baixo. Mas Senhor, a partir de agora, nós blindamos o nosso coração e Te pedimos a Tua proteção. Não nos deixe, Senhor, sermos feridos, machucados, que o nosso coração esteja protegido, Pai, pela Tua presença. Que o Senhor encha o nosso interior com o amor de Cristo, que a gente tenha amor para dar, que quando alguém fizer algo contra nós, que nós não venhamos revidar, mas que nós venhamos abençoar, e que o Senhor Jesus nos ajude a perdoar os nossos inimigos, a abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Pai, em nome de Jesus eu venho Te pedir a proteção para a nossa casa, a proteção para a nossa família, para os nossos filhos, cônjuge, para os nossos pais. Abençoa, Senhor, que o Senhor traga salvação na nossa casa. Pai, que nós possamos dar um bom exemplo, um bom testemunho. Muitas pessoas ainda não se converteram e elas estão querendo ver em nós o caráter de Cristo. Por isso Te pedimos, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a vencermos o pecado, o mundo e o diabo. O próprio Senhor Jesus disse que neste mundo teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo. Ó Jesus, eu creio que o Senhor já venceu tudo por nós. Eu creio que o Senhor está nos dando força agora, um revestimento espiritual,
e eu creio que o maligno não irá nos tocar, porque a presença, a unção e a proteção do Senhor está sobre nós. Fica conosco, Senhor. Abençoa cada um que está nos ouvindo e que esta mensagem, que esta oração chegue nos 4 cantos da terra. E eu te louvo, Pai, por cada vida que tem compartilhado essas orações. Estão espalhando boas sementes, a semente do Evangelho. E que o Senhor faça com que essas sementes caiam em terreno fértil e que traga muitos frutos para louvor e honra do Teu nome. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias.
Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim, tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite.
Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava, porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus.
Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa. Isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nesta paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o Salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer.
Ó, meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.